Falar de saúde sexual e IST, quando a gente faz isso, deve ser feito de uma maneira ampla. Quando a gente fala de uma maneira ampla, é não deixando escapar nenhum detalhe, às vezes nem é tão detalhe assim. E para isso hoje, eu tenho a honra de receber a doutora Elisa, ela é coloproctologista e ela vai conversar hoje um pouco conosco sobre a saúde sexual, as ISTs no mundo da coloprocto. Doutora Elisa, muito obrigado pela tua presença hoje. Eu vou pedir para você se apresentar hoje para os nossos ouvintes. Obrigado, Wagner, pelo convite. Eu sou médica proctologista, trabalho em Florianópolis. Há 25 anos que eu sou coloprocto, sou titular da especialidade. E hoje eu atendo bastante esses pacientes que têm essa demanda, né? Às vezes tem doenças ou tem dúvidas sobre prevenção, tratamento, sintomas. Há uma incidência aumentada das infecções sexualmente transmissíveis no mundo, principalmente depois do tratamento do HIV e principalmente depois do uso do PrEP, que são medicações pós-exposições que algumas pessoas usam de uma forma preventiva. Isso, de uma certa forma, causou uma sensação de, né, não vamos nos contaminar mais com AIDS e nem com nada mais. De liberdade, Então, né? e as pessoas então deixaram de se cuidar das outras doenças, né, da sífilis, do HPV, da clamídia. Então, assim, e houve um aumento no mundo das outras doenças sexualmente transmissíveis. E as pessoas, de uma certa forma, ficaram mais tranquilas e deixaram de fazer sua prevenção com o uso do preservativo. Então, nós notamos esse aumento Sem dúvida. pelas, né, digamos assim, por essas medicações preventivas, mas que são preventivas em relação ao HIV. Doutora Elisa, assim, partindo do princípio que tem muita gente, hora ou outra a gente recebe um paciente achando que vai vir e vai se consultar por uma determinada coisa. As pessoas não sabem exatamente, muitas vezes, o que um proctologista, um coloproctologista faz. O que é a nossa especialidade, do que a gente cuida, por que a gente tá conversando sobre IST nesse contexto. Então, a proctologia é é uma especialidade da cirurgia geral. O que eu noto, assim, eu como proctologista há 25 anos, que agora está sendo mais conhecida, tanto que as pessoas me perguntavam se eu era urologista. É o mais É, comum, é o mais comum. é, é. Então, a proctologia, ela trata problemas de intestino, mas nós somos cirurgiões, nós passamos pela cirurgia geral. Então, nós tratamos problemas clínicos e cirúrgicos de intestino e tratamos doenças da região anal, que variam desde hemorroida, fissura, fístulas, lesões de pele e as doenças sexualmente transmissíveis. Perfeito. E aí é onde entra o nosso ponto, né? O que que a gente tem de na nossa prática, assim, quais ISTs que tu acha que são mais comuns, assim, o que que aparece com maior prevalência dentro do nosso consultório? A IST mais comum são as lesões de HPV. Uhum. Essas lesões, elas são pequenas verrugas, podem aparecer na pele perianal, são lesões que aparecem também na parte ginecológica, e elas não são prevenidas completamente com o uso do preservativo. Uhum. Porque as pessoas podem ter pequenas lesões em outros locais, como no períneo, na pele do púbis, em outros locais que o preservativo não tem não faz a prevenção. E é altamente prevalente, né? Assim, conforme os dados que a gente tem publicado, cerca de 90% da população sexualmente ativa vai ter contato com HPV, né? Então, assim, e não só pensando na questão ginecológica, mas na questão da saúde da região anal, né? E as repercussões que isso traz, né? Além disso, existe alguma outra comorbidade, alguma outra doença que tu notas que tem dentro do consultório? Outras doenças sexualmente transmissíveis que se manifestam na região anal?
Então, as lesões assim que podem acontecer também, como as pessoas não se cuidam tanto, não têm esse cuidado usando preservativo, tem aumentado também a incidência das infecções do reto, né, da parte final do intestino, por clamídia e por gonococos, que seria a gonorreia, né? E muitas vezes, quais são os sintomas mais comuns dessas doenças? Então, a pessoa pode notar uma secreção depois da evacuação, pode sentir uma ardência. Então, esses sintomas, eles sempre devem ser investigados. Uhum. E porque muitas pessoas têm essas infecções e são assintomáticas. Então, por isso que, como nós comentávamos, né, das pessoas que têm relação anal, sejam homens ou mulheres, eles têm que fazer a prevenção dessas infecções sexualmente Perfeito. transmissíveis. Para não ser portadores, ou seja, essas pessoas mesmo sem sintomas, elas podem transmitir para o seu parceiro, para a sua parceira. Então, o que seria aconselhado, né, já que nós estamos falando sobre isso? Uhum. Então, o que até que o Ministério da Saúde recomenda é que essas pessoas, né, que têm a relação anal, elas façam um teste, que é a coleta desse material, que pesquisa, né, traz uma escovinha, como se fosse um exame, igual o exame do ginecologista, e que ele pesquisa essas células dessas infecções. Uhum. Uhum. E se a pessoa tiver algum sintoma, já trata. Então, assim, se orienta, então, uma prevenção anual no consultório do proctologista, com a coleta a gente chama de PCR por clamídia e gonococos, e também se faz um exame que chama-se citologia, que é a mesma coisa, assim, é o mesmo exame do ginecologista, Uhum. para prevenção dessas doenças sexualmente transmissíveis. Também houve um aumento da incidência de sífilis no mundo. Exponencial, né? Uhum. Então, assim, por quê? Porque a sífilis, a fase primária da sífilis é uma pequena feridinha que ela desaparece, né, na região perianal ou na região ginecológica, que ela desaparece em média 7 dias, com ou sem tratamento. Perfeito. Então, as Uhum. pessoas acham assim, é um pelinho Se curou. inflamado, tive um pelinho inflamado, alguma coisinha que desapareceu. Então, assim, é muito comum essa fase inicial da sífilis passar despercebida e ela vai sumir com ou sem tratamento. E as pessoas podem evoluir para uma fase, digamos, uma segunda fase secundária da sífilis, que são umas manchas na pele, que pode parecer uma alergia. Então, assim, se você teve relação sem cuidados, uma relação sem preservativo, então sempre pense em fazer com seu médico proctologista, com seu médico ginecologista, os exames de rotina de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, que Perfeito. seria o exame de HIV, o exame de hepatite e o exame de sífilis. Eu acho que o recado principal disso é que, assim, existem algumas lesões e sintomatologia característica ali que podem surgir na região anal, né? Não somente anal, mas na região, já que estamos falando de coloproctologia, na região anal. Mas existe a maior parte dessas doenças, elas agem de forma silenciosa, né? E por isso que o acompanhamento é rotineiro, não é somente quando tem sintomatologia, é um acompanhamento rotineiro com o seu médico, com o seu proctologista, é importante, né? Conversar com eles e explicar sobre ter relação anal. Então, isso tudo tem que ficar muito claro dentro do consultório, né? Acho que seria a melhor forma. Lisa, deixa eu te perguntar. Tu bem sabes, já vive a proctologia há algum tempo, que o paciente que chega pra gente no consultório com alguma queixa na região orificial, para ele, tudo é hemorroida. Pode ser uma fissura, uma fístula, mas ele chega dizendo que tem hemorroida, que é a doença mais comum que a gente, assim, de senso comum que a gente tem na região. E a gente sabe que não é isso. Que sinais e sintomas que surgem na região que podem nos indicar a presença de uma infecção sexualmente transmissível e nos ajudar, inclusive, a diferenciar essas doenças benignas de uma doença infecto-contagiosa, né? Então, o principal, digamos assim, detalhe
que a pessoa tem que estar atenta, e principalmente em relação às suas relações sexuais, né? Então, assim, teve uma relação sexual desprotegida, ou teve uma relação sexual que não é com o seu parceiro fixo, ou suspeita que o parceiro fixo pode estar com outro ou com outro, também, que acontece essas situações. Claro. Um dos sintomas, assim, um pouco atípico é a pessoa ter secreção, muco. Então, assim, é um sinal de alerta. Opa, pode ter alguma infecção na parte final do intestino. Uma pequena fissura, uma pequena ferida que não cicatriza, ela sempre tem que ser investigada. Pode ser uma fissura comum, um trauma de evacuação, por diarreia, por constipação, intestino preso. Claro. Ou assim, ou até essa pequena fissura pode ser infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, como o cancro mole. Tem outras doenças que são um pouco parecidas com as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é difícil para o paciente se diagnosticar ou se Excelente. suspeitar. Até o próprio médico, se ele não tem prática, ele pode ficar na dúvida. Tanto Com que certeza. existem os exames para fazer o diagnóstico correto, porque essas lesões elas têm pequenas diferenças. Para o médico proctologista, uma ferida que está num lugar na lateral digamos, do ânus, né? Então, assim, é um local um pouco atípico. Mas para o paciente mesmo reconhecer, então, assim, todas a secreção, a ferida, tudo que existe na região do ânus que aconteceu e não está melhorando, então, assim, sempre se sugere o acompanhamento com um médico proctologista, até porque pode ser um câncer de região anal. Perfeito. Que, né, nós temos 2 tipos de lesões causadas pelo HPV, que são as verrugas, que são as mais comuns, mais faladas, que também elas são comentadas como as cristas de galo, porque elas vão aumentando de tamanho e elas se contaminam, né? Uma encostando na outra. E existem as lesões de HPV, que são as lesões do canal anal, que são as mesmas lesões, ou lesões semelhantes às lesões de colo de útero, que é chamado NIA. Então, e essas lesões tanto de canal anal como de colo de útero, elas podem causar câncer no intestino. Perfeito. Tanto que, e pode haver existe uma situação que, por exemplo, a mulher que faz um tratamento de uma lesão de colo de útero, necessariamente não um câncer. É aconselhado que essa mulher vá no proctologista, porque ela pode ter também uma lesão de canal anal, até pela proximidade. Tem uma médica do Rio de Janeiro, que é a Cláudia Jacinto, ela fez até um trabalho, uma ginecologista, ela fez um trabalho de doutorado a respeito disso, né, da porcentagem de mulheres que não melhoravam dessas lesões de colo de útero porque mantinham alguma lesão de canal anal. Perfeito. E o canal anal não tem como a pessoa se autoexaminar. Então, Excelente. assim, tem que ser uma consulta realmente com o proctologista. E essas lesões, então, causadas pelo HPV, de canal anal, elas podem ocasionar um câncer na região. E os sintomas são muito semelhantes por exemplo, a uma hemorroida. Eu já muitas vezes tive pacientes assim, eu me lembro até uma época assim, em 2020, meio da pandemia iniciando, uma paciente com uma história muito típica de sangramento, no exame a história parecia muito de hemorroida, e aí no exame era um carcinoma epidermoide, que é um carcinoma de região anal. Então, os sintomas iniciais, eles são muito semelhantes. Então, assim, todo sangramento não é normal. Tá certo. Ele deve ser investigado e tratado, e ter feito o diagnóstico, então, diferencial do que está acometendo a região. Acho que o ponto é o seguinte, não fica na dúvida, né? Surgiu alguma coisa que está fora do contexto normal, procure atendimento para averiguar o que é aquilo, se é uma doença benigna, se não é, tem que procurar atendimento médico, né? Atendimento especializado, porque muitas vezes isso tem que ser de domínio do proctologista, né? Porque muitas vezes o médico generalista, ainda assim, por ser algo muito específico, não tem conhecimento adequado para poder manejar esse paciente, né?
E a colonoscopia, muitas vezes, pode passar algo despercebido da região anal. Então, assim, a colonoscopia, ela não avalia bem a região anal. Nossa, Elisa, muito bom. Concordo. Então, assim, sempre fico alerta. Paciente com sangramento, né? É interessante procurar um proctologista. Assim, eu até brinco com meus pacientes. Eu que sou proctologista, se eu vou fazer a colonoscopia, eu faço junto uma anoscopia, que é um exame próprio para olhar a região do ânus. Então, assim, mesmo eu, proctologista, pode passar pequenas lesões do canal anal que são vistas na colonoscopia. Uhum, Então, assim, o exame para avaliar a região anal é com o proctologista. sem dúvida. O gastro, o clínico, a pessoa que faz o exame da colonoscopia, ótimo, ele vai ver o seu intestino, mas ele não vai ver sua região anal. Perfeito, perfeito. Deixa eu lhe perguntar, existe algum hábito, cuidado, comportamento do paciente que pratica sexo anal que poderia ser feito para reduzir o risco de contrair ISTs? A relação anal, ela tem que ter um cuidado, porque na região do reto, do canal anal, ela não tem a elasticidade que tem na parte ginecológica. Uhum, Então, o que eu falo até para meus pacientes, então veja se a relação anal é confortável. É bom para a pessoa? É confortável? Muito bem. Não é? Não faça. perfeito. Porque tem pessoas assim, querem agradar o parceiro ou a parceira, fazem algo que fica desconfortável, dolorido, pode provocar pequenas fissuras, onde a chance de contaminação por doença sexualmente transmissível é maior. Nessa região, muito maior que na região ginecológica. Então, assim, a chance da pessoa se contaminar por HIV é muito maior com uma relação anal, Uhum, pelos traumas que pode acontecer. Então, passada essa primeira etapa, não é desconfortável? É bom? Como que seria a prevenção? Sempre usar um lubrificante à base de água, de preferência usar a camisinha, eu digo de preferência porque, claro, a pessoa tem um parceiro fixo há mais tempo, fez os seus exames preventivos, tá tudo bem, bom, claro. pode até não usar. Mas Situação assim, ideal, né? situação ideal, mas a princípio, o que é sugerido é usar sempre o preservativo, usar um lubrificante à base de água, em todo preservativo, né? Porque assim, não pode usar na ponta do preservativo, eu sempre mexo, brinco, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Às vezes O os óbvio precisa ser detalhes, dito. né? Mas que o proctologista tem que orientar os detalhes, Com né? certeza. Né? É o especialista para isso. Com certeza. E outro também, existe uma empresa que eu achei interessante, que não tenho nenhum vínculo com eles, mas assim, uma empresa que é a Make Life, eles têm os hidratantes anais. Os hidratantes anais, eles são semelhantes à mesma ideia do hidratante ginecológico que algumas pessoas usam para melhorar. Ele é mais lubrificante para melhorar a hidratação. Então, o hidratante anal, ele pode ser usado, ele é usado com aplicador, então ele pode ser usado antes da relação anal, e ele pode ser usado também Depois. em vez de, por exemplo, usar um KY, digamos que é uma marca comercial, digamos assim, ele é usado tanto para hidratação como para lubrificação. Mas ele fica dentro do reto, do canal anal, e evita que a relação anal seja dolorosa, evita as fissuras, os machucados. Então, até eu conheço um médico, né, os que desenvolveram, foi uma coisa assim bem importante na proctologia. Com certeza. Para não ocasionar os machucados, as pequenas fissuras da O região. grande problema está na porta de entrada, né? São esses machucadinhos que vão sendo feitos que aumenta o risco de contrair IST, né? Das ISTs. Aham. Então, assim, e lembrando, né? Que o reto, ele não tem a mesma lubrificação do que a vagina, né? Então, assim, a lubrificação é muito importante para diminuir o trauma local e isso é, sem dúvida, um fator que tende a diminuir o risco de contrair STs. Logicamente, usar somente lubrificante sem o uso de preservativo é uma coisa que não previne tudo, mas são coisas que a gente vai agregando para obter uma saúde mais completa, né? Deixa eu lhe perguntar, a infecção pelo HPV
ela ocorre na região anal, como a gente estava conversando, né? O que além das verruguinhas ali, você falou que pode causar câncer no canal anal. Recentemente, a gente teve o câncer de reto, ficou muito em voga, decorrente do falecimento da cantora Preta Gil. Eu queria entender, eu queria que tu explicasse pra gente, câncer de canal anal, esse câncer causado por HPV, ele é a mesma coisa que o câncer de reto? Ele é a mesma coisa da doença que a Preta Gil morreu? O câncer que nós estávamos comentando agora, causado pelas lesões de HPV, ele não é hereditário, ele é normalmente causado através desse vírus, né? Que quando não diagnosticado, essas lesões vão evoluindo e pode ocasionar o câncer. É um câncer que, quando diagnosticado no início, esse do carcinoma epidermoide, do HPV, ele tem uma resposta muito satisfatória. Diferente do câncer que a Preta Gil teve, que é um outro tipo de câncer, que é o adenocarcinoma, que ele tem uma evolução, quando já no estágio mais avançado, uma evolução mais agressiva. Uhum. Mas os dois cânceres podem ter no reto e no canal anal. No canal anal, mais o do HPV, mas assim, já tive pacientes com adenocarcinoma também de reto distal que invadiram o canal Sim, anal. sim. Então, mas claro que no caso da Preta Gil, esse tipo de câncer dela é o câncer que acomete normalmente as pessoas depois de 45, 50 anos, que ele, em geral, na grande parte das vezes, se desenvolve em cima de pólipos. Mas o que o Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, o último trabalho deles, de 5 anos atrás, eles mostraram uma incidência de câncer em pessoas abaixo dos 40 anos. Uhum. Então, nós estamos vendo uma incidência nesse tipo de paciente que era bastante raro, né? O CEPOM, eles têm uma estatística também bem interessante do Estado, né? Porque assim, nas clínicas particulares a gente não tem, mas o CEPOM tem uma estatística do Estado também confirmando casos em pessoas abaixo de 40 anos, uma Sem dúvida. incidência desses casos. Uhum. Então, é importante as pessoas estarem alertas, né? Perfeito. Qualquer sintoma diferente. Por exemplo, os sintomas que a Preta Gil tinha, que é de sangramento, alteração do que se falou, ela falava muito, comentava, alteração do calibre das fezes. O que é isso? Então, eu sempre explico para meus pacientes. O intestino é como se fosse um cano. Aquele cano começa a ficar mais estreito, as fezes passam e trancam e saem mais finas. Uhum. Então, assim, as suas fezes tinham um calibre X normal, né? Sempre foram mais ou menos parecidas. E elas começam a ficar fininhas, como se fossem fezes em lápis, até existe esse termo na medicina. Opa, tá sempre assim? Pode ter algo estranho. Uhum. Claro que com a Preta Gil tendo esse sintoma, nós temos, assim, uma epidemia de gente no consultório preocupada com a Verdade. diminuição do calibre das fezes. Claro que a pessoa comeu menos fibras, ela vai ter um calibre menor das fezes. Uhum. Aumentou as fibras, o calibre vai normalizar. Então, existe a oscilação de calibre, de cor, isso é normal. Mas, assim, todos os dias, independente do número de fibras que a pessoa come, o calibre diminuiu, pode ter alguma coisa errada. Perfeito. É alteração do hábito intestinal por um período de tempo, né? Não é uma situação episódica daquele dia, deixou de beber menos água, ingeriu menos fibra. É a alteração do hábito intestinal num contexto, né? E, na dúvida, sempre procure atendimento médico, né? Mas, assim, para deixar claro, então, o câncer causado pelo HPV, né? Pelas lesões de HPV, ele é diferente do câncer coloretal, né? Eles têm origens diferentes e meios de rastreios diferentes, né? Enquanto que a gente acaba rastreando mais por colonoscopia e vendo, né, o cólon todo e o reto, o câncer de canal anal é dentro do consultório, com anoscopia, enfim. Doutora Elisa,
já quase encerrando aqui, existe uma rotina específica de check-up que a gente faz para os pacientes dentro do consultório, desses pacientes que praticam sexo anal? O que é aconselhado, esses pacientes que praticam sexo anal, que uma vez por ano eles façam a coleta desses exames que foram comentados, de citologia, de pesquisa de ST, e de acordo com o resultado desses exames, se os exames estão normais, um acompanhamento anual é suficiente. Uhum. Se os exames estão alterados, aí pode ser que o paciente precisa vir em 3 meses, 6 meses. E conforme a alteração, até é necessário indicar uma colposcopia, que é semelhante a uma colposcopia ginecológica, só que é uma colposcopia anal, que é um microscópico, que avalia células que não são visíveis ao olho nu. Mas assim, um exame de rotina, uma vez por ano, é normalmente o que é sugerido para a Costuma maior bastar. parte dos pacientes. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de pedir para você, assim, foi uma conversa muito rica, acho que ganhamos muito, descobrimos algumas coisas aqui, sempre bom discutir sobre esse tipo de assunto, levar esse tipo de informação. Tu terias alguma mensagem final, sintetizando tudo isso pro nosso ouvinte? Então, o nosso objetivo sempre, quando a gente faz essas conversas, esses podcasts, seria sempre que as pessoas fiquem alertas ao sintoma. Um sintoma estranho, que não faz parte do meu dia a dia, ele se manteve 10, 15 dias, então assim, é um sinal de alerta. Eu sempre falo assim, o corpo fala, ele manda mensagens. Então fique alerta aos sintomas que o seu corpo está lhe sugerindo, faça a sua prevenção. As lesões podem ser tratadas, todas elas, desde lesões sexualmente transmissíveis, até mesmo lesões em fases iniciais de câncer. Então, assim, fique alerta, se previna. Perfeito, perfeito. Eu acho que falar de sexo anal, falar de saúde da região ainda é muito tabu. O paciente protela muito até a chegada no nosso consultório. E isso invariavelmente causa prejuízo para a saúde. Então, eu acho que é isso, assim. Notou que tem alguma coisa diferente, procure seu médico. Acho muito bom, de verdade mesmo. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Eu sei que a tua vida é bem corrida, mas eu gostaria de te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade. Fiquei muito feliz, de verdade, quando tu aceitou o convite. Conversa muito boa. Aprendo sempre contigo. És uma autoridade aqui na cidade, com certeza. Né? Obrigada pelo convite. Muito bem. Dessa forma, a gente termina o nosso terceiro episódio sobre a série IST em Foco. Dessa vez com a doutora Elisa, coloproctologista. E acho que a gente tem muito a aprender e isso é um assunto muito importante para a gente discutir. Obrigado mais uma vez.